Então é isso que nós precisamos de aprender, irmãos. Sobre essa ideia de paternidade. Você precisa de entender esta ideia de paternidade, que você é filho, herdeiro, co-herdeiro. Os aspectos fundamentais, entendeu? A gente tem a tendência de aplicar a fé por uma perspectiva objetiva. A gente quer alcançar o objetivo da fé sem conhecer o propósito da fé. Então aqui quando Paulo está dizendo: Tito, meu verdadeiro filho, por esta causa te deixei em Creta para colocar em ordem as coisas que ainda não estão em ordem. Paulo transmite para nós como as coisas funcionam no reino de Deus, amados. As coisas de Deus funcionam da natureza para a ordem, do subjetivo para o objetivo, do espírito para a carne. Agora escute, o ensino de Deus para nós é que ele faz segundo quem ele é. Que a imagem é segundo a natureza, a semelhança. Entende? Então Deus produz uma imagem. Deus realiza a partir de quem ele é. De modo que toda a obra de Deus testemunha, materializa, evidencia, encarna a consciência que Deus tem de si mesmo, da sua identidade e natureza. Quando ele diz aqui, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha para você ver. Então quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de modo que ele seja uma imagem segundo a semelhança. A semelhança é o aspecto subjetivo, é a natureza. Agora a imagem é o aspecto objetivo, é a ordem. É a maneira como as coisas se organizam a partir de uma o quê? De uma identidade. Só que o diabo, ele veio e inverteu isso. O diabo nos ensinou e tem ensinado às comunidades cristãs, evangélicas, a você, querido. O diabo tem ensinado a pensar de maneira invertida. O diabo quer ensinar a pensar que as coisas vão dar ordem para a natureza, do objetivo para o subjetivo. Entende isso? Sabe o que o diabo veio e inverteu isso? O diabo ensina a pensar de maneira invertida. O diabo nos leva a pensar assim, negócio é o seguinte, no dia em que você fizer, então você será. Agora, como é que Deus disse? Façamos segundo quem somos. Preste atenção nisso aqui, gente. Fazer vem em segundo. Agora, primeiro é quem somos. Primeiro é de natureza. Se é de natureza, é de ordem. Então, o diabo ensina, põe em ordem para que você saiba quem você é. Nós temos a tendência de fazer primeiro para ser depois. Se eu me comportar bem, se eu fizer bem, aí eu vou ser o que eu gostaria de ser. E esta é uma maneira o quê? Natural, terrena, demoníaca, é humana, é animal, é carnal. E por que isso, queridos? É uma maneira de pensar, é a mania que temos de pensar diante das circunstâncias, diante das realidades. Então você quer colocar aí? Escreva para você ver aí. Escreva aí. Quando Deus fala conosco, é numa perspectiva de quem e como. Uma vez que somos quem somos, porque somos quem somos, o Espírito de Deus que é em nós, e não apenas o Espírito de Deus que está conosco, mas o Espírito Santo que ele é em nós, ele está em nós, porque somos filhos de Deus. E o Espírito de Deus que está em nós sempre nos revelará como. Mas o diabo vem e não deixa você pensar quem, como. O diabo sempre leva você a pensar em que, quando
E é aí onde vem a ansiedade. A ansiedade vem exatamente quando a gente está pensando em que, quando fizer o que eu tenho que fazer, então as coisas vão acontecer. Quem ensinou a gente a pensar em amanhã, queridos, em tempo, foi o diabo. Entende? Quem nos ensinou a pensar em amanhã, em tempo, foi o diabo. Deus sempre nos ensinou a pensar em identidade e processo, natureza e processo. Porque nós somos filhos de Deus, nós temos todas as competências, as autoridades para colocar em ordem o que não está. Entendeu? Aí eu não preciso ficar preocupado, porque no tempo certo, o Espírito Santo de Deus revelará a respeito de como. Então agora que eu sei quem, como que eu posso, aí eu posso ficar tranquilo, porque eu vou saber o quando. Mas nós não podemos inverter as coisas. O que a gente fez com a nossa fé? Uma vez que a gente ficou ansioso de pensar o quando, a gente fica achando que a nossa fé é a capacidade que a gente tem, sabe de quê? De movimentar Deus, não é assim? Olha para você ver a maioria das pregações, olha para você ver a maioria das comunidades do positivismo. A gente está usando a fé para convencer Deus, convencer Ele, para fazer o que Ele tem de fazer. E a fé não é para Deus fazer o que Ele tem que fazer. A fé é para fazer aquilo que podemos fazer. Você entende isso? Deus está me usando para falar com você. Deus está me usando para ministrar esta palavra ao teu coração. A fé não é para Deus agir, é para a gente agir. Então a gente pensa o seguinte, que quem não tem fé, Deus não age. Já pensou uma coisa desta? Se Deus não estaria refém da nossa fé para fazer alguma coisa, a nossa falta de fé nos impede de agir assim como Deus age. De modo que a fé não é forma como eu aproprio da circunstância. Não é. Está entendendo o que eu estou falando? Então fé é quando o conhecimento que eu tenho de quem é Deus e de quem eu sou, quem nós somos, qual a relação que nós temos, é aí que eu posso agir de acordo com esta consciência. Então fé não é confiança. O que é fé? É confiança? Não. Fé é conhecimento. Você entende? Vou repetir. Fé é conhecimento. Quanto mais conheço a Deus, quanto mais tenho conhecimento de Deus, mais então eu vou tendo confiança. Confiança é a forma como Deus se revela. Confiança não é o fundamento da fé. O fundamento da fé é o conhecimento. Por isso que tem muita gente com problema dentro da igreja. Por isso que tem muita gente que não prossegue, porque a pessoa está querendo confiar em quem ela não conhece. A fé é complicada para muita gente por causa disso. Agora, se eu conheço a Deus, isso fortalece, fundamenta a minha fé. Entende? Então, fé não é confiança, fé é conhecimento. Quando você começa a estudar sobre Deus, quando você começa a conhecer os atributos de Deus, esses atributos incomunicáveis, que Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, que esse Deus tem características inerentes só a Ele. Quando eu vou estudando, conhecendo mais e mais a Deus, aí é que eu vou confiar. Então, se eu conheço a Deus, isso fortalece, fundamenta a minha fé. Por isso que Pedro diz, para desenvolver, para acrescentar a vossa fé. Acrescentar o quê? Conhecimento. Conhecimento de quê? Da relação. Agora, o que a gente acaba fazendo, o que a gente acaba fazendo dentro da igreja? O que tem acontecido? O ensinamento que tem sido na igreja hoje? A gente vai transformando a nossa fé num instrumento objetivo de alcançar resultados, ao invés de conhecer a natureza subjetiva da vossa fé, que é de conhecimento e relação. Por isso,
A gente vê hoje muito daquilo que seriam os atributos da nossa fé foram anulados. Que a nossa fé hoje não tem característica relacional, ela só tem característica o quê? Empreendedora. A gente tem fé de quê? De empreendedorismo, de trabalho, de suor, mas não tem fé de relacionamento. Nós não priorizamos as relações, nós priorizamos as realizações. Porque nós achamos que as realizações vão dar a gente aquilo que a gente ainda não tem, que é o senso de identidade, que é a relação. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós estamos muito preocupados em fazer, em empreender, em trabalhar, e esquecemos que o principal é relação. Quantas igrejas que estão estupefadas de pessoas, cheias, ninguém conhece ninguém, ninguém tem compromisso com ninguém. Por isso que eu acho tremendo os grupos de comunhão, apesar que eu vejo que os grupos de comunhão, principalmente grupos de células, estão muito preocupados em produzir. É alma, gente, e um competindo com o outro. Furada isso. Tanto G12 como esse método aí do discípulo, eu vejo que há muito preocupação em crescer. E na verdade, o crescimento, Deus não está interessado. Deus está interessado em relacionamento. Preste atenção no que eu vou dizer. Tem muita gente hoje que faz para ter uma relação com Deus. Tem gente que está fazendo tudo certinho para ter o direito de estar para sempre com Deus. E aí a gente não privilegia a relação, a comunhão. A gente privilegia o quê? Só o serviço, é trabalhar. Quantos você tem na sua célula? Quanto que você produziu? Quantas almas você ganhou? Quantas? Deus não está interessado quanto a isso. Entendeu? Você quer ver como que as coisas da nossa fé foram ficando voltadas para o serviço? Por exemplo, santidade. A gente é santo para ver Deus ou a gente é santo para que Deus seja visto? Não é? Tem um texto que diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a primeira interpretação que eu tenho nesse texto é que a santidade, a santificação nós já recebemos. Você não precisa de santificar para ver Deus. Você precisa de santificar para que Deus seja revelado na sua vida, nas suas obras, naquilo que você faz. Tem gente santificando para ver Deus no escatom. Não. É ver Deus agora, Deus revelando agora, agindo agora. Porque a garantia da salvação nós temos já. Por isso nós cremos, eu creio, uma vez salvo, salvos para sempre. Crente não perde salvação. Porque ele foi chamado para viver em santidade e a sua vida é transformada. E essa transformação evidencia o quê? A glória de Deus. Então qual o conceito que aprendemos sobre santidade? Qual o conceito é? Que para ver Deus a gente tem de trabalhar. Como que a pessoa quer ver Deus sendo que ele nunca viu? A pessoa nunca converteu, não nasceu de novo. Como que ele vai ver Deus? Como que Deus vai manifestar na sua vida, no cotidiano, a sua glória? Então escute, santidade não é para quem quer ver a Deus. Santidade é para quem viu a Deus manifestar Deus nas suas obras, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na escola. Santidade sempre foi para que Deus seja visto através da minha vida. Entende? Tem um monte de congresso aí sobre santidade. As pessoas pregando que você precisa ver Deus e fala os passos para você ser santo. É preciso entender que santidade é você revelar Deus lá entre as pessoas. Aí eu fico vendo, o povo vai para o monte, o povo jejua. Não sou contra isso, gente. Jejuar, outros fazem votos, sabe? Nessa expectativa de querer ser santo, outros se isolam, outros, vi um caso de uma tribulada aí, que ficou numa santidade aí dentro de casa, 15 dias sem comer nada, sem conversar com a esposa, e depois a mulher saiu de casa, toma na cabeça, abestalhado. Não é verdade? Então as pessoas querem ter uma santidade totalmente diferente do que a Bíblia mostra.
Você já foi separado por Deus, santificado pelo Espírito Santo de Deus. E seguir a paz com todos é a santificação sem a qual verá a Deus. Esta é a ideia. Você já foi santificado. Agora você vai manifestar Deus através da sua vida. Se você verdadeiramente já nasceu de novo e já foi regenerado. A santificação não é de algo da obra da carne, do esforço humano. Não é algo de fora para dentro, mas é algo de dentro para fora. É Deus que produz, é o Espírito Santo de Deus que produz. Vocês estão entendendo? Então, escuta bem, fé é uma relação de coração. Uma relação de coração. Por isso que Deus, quando pediu alguma coisa da gente, Ele pediu coração. Ele pediu para nós, não foi obras, Ele pediu coração. Por isso que eu gosto daquela música do cantor Josué Rodrigues, pastor presbiteriano, quando ele diz, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entregue tudo a mim, confia de todo o coração. Na época eles não entenderam o pastor Josué cantando essa música. Mas por quê? Porque o problema nosso hoje é querer trabalhar. Você já viu algumas irmãzinhas na igreja que trabalham? E eu creio que tem algumas irmãs hoje que poderiam ir menos na igreja. O que é isso, pastor? Porque a gente tem que entender que Deus não está preocupado com o templo. Deus está preocupado com relação. Relação com as pessoas. Olha o que diz o texto. Seguir a paz com todos. Siga a paz com todos. Então é relacionamento. E é a santificação. Entende o que eu estou falando com você? Então o problema nosso hoje é trabalhar. E o que Deus quer dizer, filho, dá-me o teu coração. Deus não quer o nosso serviço se Ele não tem o nosso coração. O que Ele quer? Ele quer você. Você está vendo algumas irmãs, obreiras? Você tem que ter cuidado, minha irmã, você que é obreira. Você dedica demais à comunidade lá? Dedica demais e esquece de dedicar ao teu marido. Você vai perder seu marido. Depois vai reclamar para Jesus. Depois vai reclamar para Deus. Você dedica demais à igreja, meu querido. Dedica. E esquece que Deus está pouco importando. Porque você ganhou muitas almas. Porque você trabalhou demais. Estou extenuado. Estou cansado. Ai, eu não aguento mais a igreja. Ai, como eu estou cansado. Mas quem mandou você fazer isso? Deus te chamou, não foi para esse trabalho. O trabalho seu é descansar nele e relacionar com ele, relacionar com as pessoas. Deus não quer o nosso serviço se ele não tem o nosso coração. Quando Deus pensou em nos fazer, ele não pensou em fazer uma equipe para competir, um time. Ele já tinha os guardiões dele, seres para fazer o serviço. Deus já tinha e tem. Apesar de Deus ser o todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, com os atributos inerentes somente a ele, incomunicáveis a nós, tinha uma coisa que Deus não tinha. Ele queria ter uma família. É esta a ideia que a igreja precisa de entender. As nossas igrejas estão cheias de pessoas determinando, reivindicando, cobrando, exigindo. Mas Deus quer uma família, Deus quer o coração seu, Deus quer relacionamento. Porque Deus nunca quis o serviço, Deus quis a relação. Não adianta você querer ficar aí querendo servir a Deus se não tiver forte em você o desejo de conhecer a Deus, relacionar com Ele. Deus nunca quis ser servido. Ele mesmo diz aqui em Atos, capítulo 17, ele diz aqui em Atos 17 que ele não precisa de ser servido por mãos humanas. Deus quis em Cristo ser conhecido. Deus não precisa, meus irmãos. Nós estamos vendo aí tanta coisa que é feita em nome de Deus. Tanta gente fazendo em nome de Deus. Deus não está interessado nisso. Você tem que entender, você que trabalha tanto, o que adianta você trabalhar tanto e perder a sua família? A sua família da sua casa aí e a sua família da igreja.
perder a comunhão com os irmãos. Sabia que Deus é trabalhador? Entendeu? Deus é trabalhador. Às vezes a gente pensa que descanso é ficar sem trabalhar. Tem gente que trabalha para ter condições de descansar. Descanso para Deus não é a falta de trabalhar. Descanso para Deus é trabalhar em outras coisas. Você trabalha numa coisa e depois você vai descansar mudando o foco, trabalhando em outras coisas. É importante dizer que Deus nunca ficou à toa. Ele está sempre trabalhando, e ele termina um trabalho e começa outro trabalho. Só nós precisamos de conhecer a natureza do trabalho. O trabalho de Deus não cansa. De modo que para Deus o descanso não é por causa do cansaço. Deus descansa porque ele concluiu um trabalho e agora ele vai para trabalhar em outras coisas. E quem não conclui bem seu trabalho nunca vai conseguir descansar. Tem muita gente que cansa porque não terminou o trabalho. Se você está tentando descansar do seu trabalho, você deve estar fazendo alguma coisa errada, porque a Bíblia promete que aqueles que trabalham no Senhor não se cansam, não se fatigam. Trabalhar no Senhor não cansa, renova as forças. O trabalhador de Deus, quando ele está procurando descanso, é porque ele está procurando terminar o trabalho para começar outro. Porque ele entendeu a natureza da sua vocação. Ele entendeu que o trabalho é a forma de alimentar a relação. Entende, gente? Entende aí? Porque quando a gente está cansado de trabalhar, é porque a gente quer ficar livre da relação. Olha a mentalidade nossa para você ver. Olha a mentalidade para você ver. A gente quer ficar livre das pessoas, não é? Não é assim? Quando isso acontece, tem alguma coisa errada acontecendo com o nosso trabalho. Se o nosso trabalho faz a gente ficar cansado de gente, de pessoas, então tem alguma coisa errada. E este é o problema do pecado, este é o problema que quer deixar a gente o quê? Sozinhos. E o propósito do diabo é qual? O propósito do diabo é levar você ao isolamento. Por isso essas pessoas que dizem que não vão fazer parte de uma comunidade, esses que estão condenando aí, condenando o sistema e ficam socados. Você sabia, né? Fica socado de casa. Você sabia que existem grupos de afinidade, sabia? Um semelhante atrai o outro, sabia disso? Você pode ver que toda pessoa problemática que sai da igreja, aquele grupinho de problemáticos, nós fomos eu fui chamado para assumir uma igreja numa cidade aqui, lá da Bahia. Uma igreja dividiu lá, aí me conheceu através, que vindo aqui em Montes Claros, conheceu o nosso presbitério, eu era presidente do presbitério na época nosso. Cheguei lá. Gente, quando nós chegamos lá, um grupo mais ou menos de umas 25, 30 pessoas. Só gente cheia, igual, sabe, de arranhuras. E fomos vendo de um por um, tudo semelhante. Grupo de afinidade. Quando eu falei aquilo, eu chamei o pastor Rudinon, chamei os pastores, gente, nós não vamos mexer com esse povo, não. Esse povo é um povo complicado, esse povo está tentando arrumar um jeito de sair e montar essa igreja, mas é gente cheia de confusão. Você já viu? Entendeu? Então essa ideia de ficar em casa, isso é ideia do diabo. Porque Deus nos chamou para o relacionamento. Deus nos fez seres relacionais. Quando nós estamos vivendo em relacionamento, está sendo manifesta ali a glória de Deus. Olha a Bíblia em Atos. A Bíblia diz que eles eram conhecidos porque eles tinham comunhão. Eles eram um. E o próprio Jesus diz aqui em João 17, Pai, para que eles sejam um como nós somos um. Quando você está querendo isolar, não ir na sua igreja, não ir na sua comunidade, é porque você não quer ser humilde. E saia fora desses líderes que estão falando contra sistema. Todo lugar tem sistema. Agora tem um pastor que eu admiro muito ele, um homem que foi bênção na minha vida. O papel dele é falar na internet contra o sistema, mas ele mesmo montou um sistema. É igual aquele povo que é contra templo, mas aí eles reúnem debaixo de uma tenda, ou debaixo de uma árvore, ou dentro de uma casa. É templo, a mesma coisa. Onde estiverem 2 ou 3 é o quê? É uma ideia de templo, pessoas, porque templo é pessoas. É bom explicar isso aqui? Então o que acontece? Você está querendo sair de férias para ficar longe de quê? De pessoas. Não é? É assim que a gente fala, não, eu quero ficar livre. Ah, meu Deus, olha, estou livre. Esse povo está me cansando. Tudo bem? Eu entendo a nossa humanidade.
Agora veja, nós precisamos, a nossa satisfação é saber que terminamos um trabalho e iremos descansar para começar o próximo. Esta é a ideia. E não esqueça que Deus nos chamou para a comunhão, para o relacionamento. Nós ficamos com a natureza subjetiva disso. Não trabalhamos mais pelo serviço, nós trabalhamos mais pela relação. Nós não somos empregados de Deus, nós somos filhos. Nós não trabalhamos como empregados, trabalhamos como filhos. É preciso entender que nessa ideia de família, de comunhão, de relacionamento, primeiro na minha vida é Deus. Segundo, é a minha esposa. Terceiro, as minhas filhas, meus filhos. Quarto, vem o trabalho. Quinto, vem a igreja. E sexto, vem os demais. Eu administro 2 escolas, Colégio Cristão e Centro Educacional Simon aqui em Montes Claros. E eu sei a diferença que existe entre relação com filhos e empregado, patrão e empregado. Eu tenho 2 filhas. Tem uma diferença básica nisso. Empregado quer chegar mais tarde e sair mais cedo. Todo empregado quer chegar mais tarde e sair mais cedo. É ou não é? Você que é empresário e você que tem sua loja. O filho quer sempre que você chegue mais cedo e saia mais tarde. Já pensou a gente trabalhando como filho e não como empregado? A gente estaria sempre chegando mais cedo para sair mais tarde. Agora o que acontece? Nós hoje vivemos num trabalho doido na igreja, nós queremos impressionar Deus. E Deus, ninguém impressiona Ele. Escute, Deus, meu amado, minha amada, Deus quer o teu coração. Então quando Paulo fala aqui para Tito, o verdadeiro filho, qual a razão que ele foi colocado naquela comunidade? Para colocar em ordem. Porque você é filho, você vai colocar em ordem as coisas. Quando falamos em ordem, estamos falando de princípio e fim. Não é somente organizar, mas é organizar direcionando. É colocar as coisas no nível do seu princípio e propósito. Entende? Às vezes nós temos uma organização, uma funcionalidade, mas não entendemos ainda qual é a sua origem e qual é o seu propósito. A gente acha que a única coisa que precisa é funcionar bem. Não é assim? A gente prima pela organização, mas não prima pela forma orgânica daquela organização. Para que aquilo existe? Qual o propósito que Deus quer com aquilo? Qual o propósito que Deus quer com a sua comunidade? Esse tempo aí um líder falou comigo, pastor Eugênio, eu vou montar agora a minha 3ª igreja nessa região aqui, a 3ª igreja. Eu pensei assim, meu Deus, e eu conheço ele, e eu falei assim com minha esposa, meu Deus, está parecendo mesmo aquela frase, pequenas igrejas, grandes negócios. Entendeu? Eu fui questionado, por que o senhor não abre mais igrejas? Para quê? O tanto de igreja que tem aí. E se um dia Deus me der graça, tudo bem, mas o foco não é esse. Eu não estou cuidando nem da igreja que eu sou pastor. Porque igreja, meus irmãos, eu vou contar a experiência aqui, olha. Igreja é fácil montar, sabia? É facílimo. Você não precisa de licença. Você coloca lá e começa a montar lá umas ideias, sabe? De milagres camuflados. E principalmente se você começa a cantar aquelas músicas interessantes, o povo tudo vai. Agora manter aquele trabalho que é difícil. Igrejas, comunidades, tem muitas. Agora eu quero saber, está tendo relacionamento? Então quando eu não tiver nossa igreja, pessoas relacionando, tendo comunhão, aí podemos partir, porque a ideia não é montar igrejas. A ideia não é encher a igreja. A igreja vai ser enchida a partir do momento em que nós começarmos a relacionar, aí nós queremos que outros venham, e aí acontece. Então quando estamos falando de ordem, é para entender também uma questão de princípio e fim. Porque este é o princípio e este é o fim. Então, quando a gente pensa de uma maneira apenas organizacional, pelo serviço, pelo desempenho, pelo serviço, pela competência, a gente vai privilegiar o quê? O desempenho e o resultado. E a gente corre o risco de não entender
nem o princípio, nem o propósito daquilo que a gente está fazendo. Então a gente esforça muito pensando naquilo que é o meio, pensando naquilo que é o fim. E esta é a tendência nossa no ministério, achar que o fim é o serviço. E o fim não é o serviço é o meio pelo qual, para que o princípio e o propósito sejam revelados, fiquem evidentes. A palavra de Deus diz que tudo que começa na carne não alcança o espírito. Tudo que começa no nosso esforço, tudo que começa no homem, não vai terminar em Deus. Eu quero falar com vocês que estão querendo sair da sua igreja, da sua comunidade. Não saia não. Você orou a Deus? Esse tempo um grupo me perguntou: pastor, estamos abandonando a igreja lá, porque o nosso pastor começou a colocar defeito no pastor. Eu falei assim: filhos, vem cá, vocês já oraram? Vocês já pediram ao Espírito Santo de Deus? E na verdade, na hora eu não quis falar, mas eles estavam saindo na carne. Tudo que começa na carne, vai dar em carne. Você já viu aquelas igrejas que um grupo sai e monta outra? Aí daquele grupo sai outro, monta outro. Aí só vai montando. Isso não é de Deus não, gente. Não é de Deus não. Então não é esforço humano que termina em Deus. Só termina em Deus aquilo que começa em Deus. Isso é importante, entender a natureza paterna de Deus. Qual é o entendimento de paternidade na formação e no desenvolvimento da nossa fé? Hein? Porque este é o sentimento e paternidade que vai nos amadurecer o desempenho da fé. Muitas vezes a igreja hoje não é madura emocionalmente, não é madura ministerialmente por causa disso. Porque nós não entendemos a nossa paternidade, que Deus nos chamou para ser família, para ter comunhão, para relacionar. E o serviço vem depois. E muitas vezes as nossas relações, as nossas reuniões, os nossos encontros geram mais o quê? Conflitos. Já viu algumas igrejas que têm mania? Algumas comunidades têm mania de fazer. E nós temos que fazer o encontro das mulheres, temos que fazer o encontro dos jovens, adolescentes. Não é assim? É a igreja que tem de ter o quê? Trabalho. Mas as pessoas não estão relacionadas. Não estou dizendo que a igreja não deva fazer as coisas. Mas nós, primeiramente, Deus quer relacionar. Então, é assim, às vezes, na ânsia, no afã de conseguir um resultado, a gente não aceita aquilo que vem contra. Então, se tiver alguém no meu ministério que está impedindo o meu serviço, esta pessoa é inimiga do meu pastorado, é inimiga da minha vocação, é inimiga minha. Eu não entendo o serviço para a relação, eu entendo a relação para o serviço. Então a relação só tem sentido se ela faz o serviço. E não é isso. O serviço só tem se ele contempla a relação. Então antes de eu perguntar se a pessoa está atrapalhando o serviço, eu tenho que perguntar se o serviço está atrapalhando a pessoa. Entende? É isso mesmo. Antes de eu perguntar a pessoa está atrapalhando o serviço, eu tenho que perguntar se o serviço não está atrapalhando a pessoa. Vou repetir, antes de perguntar se a pessoa está atrapalhando a pessoa, eu tenho que me perguntar, o meu serviço não está atrapalhando aquela pessoa? Porque o meu serviço foi só para me colocar em contato com a pessoa. Por quê? Porque nós fomos desenvolvendo a perspectiva, o quê? Individualizada da fé. Como se a fé fosse para alcançar a Deus. É preciso, minha gente, que entendamos que a fé não é para se alcançar a Deus. A fé é para revelar a Deus. A fé não é para livrar a gente de uma situação difícil. A fé é para me motivar a enfrentar a situação difícil. A fé não é para nos livrar de problemas. A fé é para nos colocar sobre problemas. Toda vez que você enfrentar uma situação difícil e for descansar do problema, Deus vai te colocar sobre outro problema. Você está entendendo? Toda vez que você enfrentar uma luta, uma dificuldade, um problema na sua igreja, um problema na sua família, aí quando você for descansar, pelo contrário, Deus vai te dar outro. Quando você for descansar, Deus vai te livrar. Deus não vai te livrar da situação difícil, mas Ele vai te colocar sobre o problema. E isso é a fé que vai te, entendeu? Fortalecer.
Porque a ideia é essa, você termina o serviço e começa outro problema. Estão entendendo, gente? A fé nos prepara para relacionamentos difíceis. Agora você vai escrever isso na sua agendinha, por favor. Olha, a fé nos prepara para relacionamentos difíceis. Mas, pastor Eugênio, eu tenho orado a Deus e olha só, está aparecendo gente complicada. Exatamente isso. Por quê? Porque Deus está ouvindo a sua oração. Sabe por quê? E para quê? Para que você possa exercitar a sua fé. Tem gente querendo ter fé para livrar dos problemas. Por isso que as campanhas estão aí. Por isso que tem tanta gente enchendo as igrejas. Porque fazem uma proposta de que você vai vencer, de que você não vai ter problemas, de que você vai, na verdade, aquela pessoa, você vai estar na plateia e a pessoa lá sofrendo, chorando, porque não é assim que ensina? Tem gente que pensa que vai orar e Deus vai poupar de ter problemas, trabalho, que Deus vai isentar de passar por um serviço árduo. Não, irmão. Deus, pelo contrário, vai mandar mais problemas para você ser fortalecido cada vez mais. Quantos mais problemas vêm, você vai sendo fortalecido. É assim que funciona no reino. É assim que funciona. A gente fica pensando que a fé nos livra de gente complicada, não é? Sabe o que Deus nos ensina? Deus nos ensina o seguinte: eu vou te ensinar como aconteceu com meu filho. E Jesus nos ensina. Vou ensinar. Jesus escolheu 12. E um deles era o diabo. E um deles era o diabo. Então, ele escolheu. Então é preciso entender. Você vai escolher um grupo para trabalhar. Escute bem. Aí, de repente, você pede orientação a Deus para formar então um grupo. E você pode ter certeza que quando você montar este grupo, vai ter um diabo dentro. Pastor, está repreendido. Mas é isso, você aprendeu jargão besta, que os evangélicos ficam falando, repreendido, sangue de Jesus, uns jargões besta. Escute. Quando você for montar uma equipe na sua igreja lá, vai ter um diabo lá. Entre Jesus tinha lá os 12 e um era diabo. Agora o drama é que o diabo é rotativo. Você não sabe direito quem ele, de repente, é você mesmo que é seu diabo. É? Então o segredo é você deixar acontecer. O diabo vai rodando e vai ter um momento em que você vai ser o problema do grupo. Tá pensando que é fácil? Hein? Você tá entendendo o que eu tô falando? Esse mistério. O azar de Judas foi que o diabo terminou nele. Mas o diabo tinha passado lá por Pedro, não foi? Não teve a vez de Pedro? Que Jesus disse, arreda-te de mim, Satanás. Pedrão foi usado pelo diabo. Então, meu irmão, tem gente hoje, tem pastor hoje, procurando capeta na igreja. Vai encontrar mesmo. E de repente o capeta é você. É isso mesmo. Jesus tinha 12 e um era filho do diabo. E o diabo é rotativo. O diabo poderá ser você mesmo. Então, se você está querendo montar uma comunidade de pessoas para não ter problemas, saia fora, meu amigo. Ah, pastor Eugênio, vou abandonar minha igreja. Outra coisa aqui, meu querido pastor, pare de falar mal da sua igreja. Tem pastor que vai na frente da igreja só para xingar o povo. Ah, vocês não ajudam, vocês não contribuem. Este mês nós precisamos terminar a construção. Essa desgraça dessa igreja, essa miséria dessa igreja. Pelo amor do Senhor, desordenado. Não faz um negócio desse não, querido irmão. Em nome de Jesus, elogia a sua igreja. Eles estão sustentando você. Pare de ficar pedindo dinheiro demais na igreja, cara. Pare. Deus está preocupado com o relacionamento. As coisas vão acontecendo naturalmente. Quando as pessoas estão vendo que você está trabalhando, que você está visitando, que você está alimentando a igreja, consequentemente o povo vai chegar. Pastor, está precisando de alguma coisa aí, pastor? Vamos fazer isso. Pastor, é assim que funciona. Então, se você está querendo montar uma igreja sem ter problemas, aprenda. Pessoas dão problema. Relacionar é um desafio. Por quê? Porque gente tem um coração ruim como o meu e o seu. Coração enganoso, corrompido pelo pecado. São crentes, apesar de serem crentes, transformados pelo poder de Deus, mas são pessoas, gente feita de carne e osso.
E Deus nos chamou para relacionar. Não foi relacionar com cachorro, com gato, com animal. Deus nos chamou para relacionar com gente feita de carne, de osso, gente encrenqueira, gente difícil, gente babenta mesmo. Este é o modelo de gente boa. E de vez em quando, pastor, Deus vai colocar no seu ministério uma família complicada. Deus vai colocar no seu ministério lá, ó, do louvor da igreja, com as mulheres, com os adolescentes, com os jovens, com as crianças. Vai colocar alguém difícil para te perturbar. E você vai orar para Deus tirar de você, tirar aquela pessoa. Tira, Senhor, do nosso meio. Deus vai falar assim, não, eu coloquei essa família lá, sabe para quê? Para te fazer crescer, para te consertar. Você é muito presunçoso. Você acha que você é um ungidão. E você não é ungidão. Você é um dependente da minha graça. E você está piorando as coisas. Já viu? Eu vou falar com vocês a verdade aqui. Eu não sou besta, tenho 32 anos de crente. E 26 anos como pregador. E sabe, teve vezes que eu falei assim, Deus, tira aquele irmão, está me dando trabalho demais, Senhor, Deus. E aí que a pessoa ficava. E aí que a pessoa ficava, porque o problema não era a pessoa, o problema era eu, que não sabia trabalhar com as pessoas. A maioria dos líderes de hoje querem tudo pronto, não é assim? Tudo prontinho. Aquela ovelhinha boazinha, que entrega lá o dízimo, que oferta, que liga para você, meu pastor, meu amado, meu pastorzão, e aquele encrenqueiro. Eu aprendi o seguinte, quando você estiver fazer alguma coisa na igreja, convide primeiramente o encrenqueiro. Convide o babento primeiro, o problemático primeiro. Porque Deus quer tratar com a gente como problemático. E você vai orar dizendo, Deus, tira esse endemoniado do nosso meio. E Deus vai dizer, este endemoniado, eu coloquei lá, porque você que é o primeiro complicado. E esta igreja, quem sabe sua, só vai ter paz, pastor, quando você sair de lá. Quando você sair e deixar o seu posto, vai ter paz. Lembra de Paulo? Que Paulo converteu, ele pensou que ele ia converter toda a igreja de Jerusalém. Ele começou a pregar, e de repente o povo olha, e a perseguição veio contra a igreja, e aí diz que Paulo foi embora. Quando Paulo foi embora, o escritor Lucas diz, e a igreja teve paz, porque Paulo saiu. Depois ele voltou. Lembra de Jonas? Que foi colocado naquela embarcação, e só depois que pegaram Jonas, jogou fora do barco, foi que tudo apaziguou. Tem horas, meu irmão, que a gente como pastor é o problema da situação. O pastor é o pivô de tudo. Não tem sabedoria, não tem tato. Muitas vezes o pastor é tão egocêntrico, ele é um manipulador, ele é aquele ungidão. E fique sabendo, as pessoas vão sair. Eu vou te contar uma coisa aqui, com toda abertura. Eu perdi muitas pessoas amadas, como pastor daqui da igreja nossa. Eu perdi muitas pessoas afáveis. Pessoas que Deus ia colocar na minha vida para bombar meu ministério. Ministério ser um ministério assim, sabe? Melhor do que está hoje. Há muito tempo atrás, eu não tive tato, perdi pessoas queridas, gemi, chorei. E muitas vezes eu culpava eles. E minha esposa, que foi sempre a Ângela na minha vida, falava assim, não, você está errado, porque escuta, mulher de pastor, ei, eu quero falar com você que é esposa de pastor, não fica conivente com teu marido não, viu? Com o estupincu dele. Você sabe que o seu marido está pregando heresia. Você sabe que o seu marido que é pastor, é obreiro, é líder, ele está fazendo besteira. Chama ele. Faça igual a mulher falou, ou você muda ou eu vou embora. Minha esposa falou comigo, não, você está errado. Eles estão certos mesmo. E graças a Deus, gente, foi com gemido que eu tive de aprender lidar com as pessoas. E estou aprendendo ainda, porque eu não sei tudo, estou aprendendo. Entendeu? Então você tem que ter cuidado, ajuda teu marido, mulher. Seu marido, você pensa que seu marido é o expert. Tem mulher, coitadinha de mulher de pastor, eu fico vendo algumas mulheres de pastor, são tão simplórias, sabe? Elas acham que o marido delas são os melhores pregadores, são o supra-sumo. Veja na internet, filha, tanto pastor bom, pastor que conhece, e seu marido com aquele negócio lá, quem recebe? Gente, eu não sei se você está aguentando em algumas comunidades. Quem recebe? Receba. E ninguém recebe nada. Não é verdade? É. Uma mulher me procurou esses dias, pastor Eugênio, não é verdade? A nossa igreja lá era, receba. E ninguém recebia nada. Porque o povo está cansado desse tipo de pregação, esse tipo de movimento. O povo quer relacionar, o povo quer conhecer Deus, o povo de Deus. Que o povo que vai para a igreja hoje atrás de bênçãos, não é isso?
Esse povo que vai atrás de bênção de Deus não quer compromisso com Deus da bênção não, irmão. Então veja bem, Deus vai colocar alguém na tua vida. Você lembra que Paulo orou a Deus pedindo graça? E Deus diz, tudo bem, Paulo, eu vou ouvir sua oração, beleza, pura, a minha graça te basta, beleza, servo meu. Agora, para você ter certeza que isso vai funcionar, eu vou enviar um mensageiro de Satanás para trabalhar junto com você. Você já viu isso na Bíblia, meu irmão? Mas não viu. Porque o diabo, para alguns crentes hoje, é outro Deus. E o diabo, Deus usa até como servo dele, como escravo dele. É isso que Deus faz. Tem horas que Deus quer trabalhar a nossa natureza. Deus colocou o espinho na carne de Paulo como mensageiro da parte do capeta, de Satanás. Tem muito pastor vivendo de romance do evangelho. Fica aí vivendo essa poesia de vitória, de determinar, eu posso, você consegue, eu consigo, eu vou arrebentar com o capeta e pá. O próprio capeta morre de rir da pessoa. Sabia que eu vi no jornalzinho, há muito tempo, Batista diz que um dia chegou um irmão da igreja, chegou um anjo do Senhor na igreja lá e viu lá o capeta na porta da igreja ali, chorando. E aí o anjo perguntou, o que foi, capeta? O que você está fazendo aqui? Ele chorando, não, tudo que acontece nessa igreja aqui, coloca a culpa em mim. Mas tem hora que o capeta morre de rir de alguns pastores. O diabo diz, eu não tenho nada com isso aí não. É o Deus deles que está agindo na vida deles, dessa comunidade aí, me tira fora disso. Mas é isso, Deus está querendo tratar a nossa natureza. Às vezes nós estamos empenhados de tratar só a organização que a gente não entende o organismo, não entende o corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala que quando eu faço qualquer coisa sem discernir o corpo, sem discernir as relações, eu estou comendo e bebendo o juízo sobre a minha própria vida. Olha a Santa Ceia hoje, a Santa Ceia não tem nada a ver como é celebrada hoje pelas comunidades. A Bíblia diz que o corpo está doente, está fraco, está moribundo, porque as pessoas estão fazendo tudo, as coisas, sem discernir o propósito e a natureza das relações. Sem discernir o corpo, a gente está entendendo o serviço, mas não está entendendo o princípio, o propósito, que é, na verdade, o fortalecimento das relações. Na comunidade de Coríntios aqui, existia a festa ágape. Um irmão trazia lá um peru, outro trazia um cordeiro, outro trazia um pato, outro trazia uma coxinha, outro trazia a picanha, outro trazia lá o chão de fora, e aí outros traziam o quê? Um suco, o vinho. Uns traziam vinho e bom. Mas aí, eles bebiam vinho e embebedavam. E comiam primeiro, o pobre, o humilde, chegava, sentiam fracos, por quê? Porque não tinha o alimento para eles. E aí Paulo fala aqui do corpo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Está falando de quê? De relacionamento. Com o meio dele, a ideia da Santa Ceia, gente. Aí tem gente que examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão. E o examinar, aí a pessoa fica pensando, poxa vida, deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Eu vou orar ao Pai Nosso, vem cá, eu vou... E a gente fica naquela dúvida sobre a Santa Ceia. Não é verdade? Já aconteceu contigo? Bem, Deus, eu vem cá, o que eu faço aqui agora? Porque se eu pegar esse pãozinho aqui, o presbítero vai ver que se eu não pegar, ele vai perguntar o porquê. Porque assim, as igrejas muitas vezes ficam fiscalizando, não é verdade? Fica fiscalizando. Se eu pegar esse pãozinho aqui, eu não pegar, o presbítero falar. Mas se eu pegar, eu pensei mal, eu cobicei aquela mulher lá, meu Deus do céu, eu cobicei aquela irmã. Meu Deus, mas eu prefiro confiar na tua graça, melhor é cair nas mãos do Deus vivo. Aí pega aquele pãozinho para poder justificar para o presbítero, não é verdade? E quando fala que a gente deve examinar nós mesmos, é para ver se nós estamos relacionando, se nós estamos cuidando dos outros, se nós estamos cuidando dos irmãos, porque Santa Ceia, além da celebração da vida, Santa Ceia é a celebração da comunhão, do relacionamento, porque Deus nos chamou para relacionar. Então, na Santa Ceia, nós temos uma tradição na nossa igreja. Nós pegamos o pãozinho, a gente não distribui um pãozinho para o outro, porque de repente alguma mão pode estar ali meio contaminada, né? Mas a gente manda pegar o cálice de cada um e ir partilhando cada um consigo. E vai partilhando para a gente mostrar
esse ambiente de comunhão, que Deus nos chamou para a comunhão. Deus não nos chamou para o trabalho, para o serviço, para dedicar. Na Santa Ceia, não é para os presbíteros distribuir a ceia e ficar ali como se fossem os xerifes do reino. Entendeu? Os detetives do reino. Para depois falar com o pastor: olha, irmã fulana não comeu daquele pão. E você que não tem comido o pão, minha irmã, tem de comer. Coma. Se tem problema com alguém, depois você pede perdão. Porque a ideia é relacionar. Nós precisamos de aprender a comer o pão da fraternidade. Eu quero perguntar a você: como é que está você, minha irmã? Você trabalha demais, filha? Você, pastor, está trabalhando demais. Viaja, prega aqui, prega lá, prega aqui. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês aqui. Se eu fosse aceitar tanto convite que eu recebo aqui em Montes Claros, recebo para ir para fora, eu ia ficar sem tempo para minha mulher, para minhas filhas. E eu não ando atrás disso. Por quê? Eu tenho entendido que primeiramente é Deus, aquilo que Ele me manda fazer, que é relacionar. Não adianta eu ficar pregando de igreja em igreja, de igreja em igreja. Talvez você, minha irmã, tenha que parar um pouquinho. Relacionar primeiramente com a sua família de carne aí, os seus filhos que Deus te confiou. O que adianta você ganhar o mundo todo, ter tantas igrejas, trabalhar, eu sou líder da oração, eu sou o presidente, a presidente. Grandes coisas isso. Não estou dizendo que você não deva ter isso. Mas eu quero perguntar: você está relacionando? Como está teu casamento? Como está a tua família? Como está a tua relação com Deus? Então, o povo hoje, as igrejas hoje não estão aguentando a situação difícil, não aguenta, sabe por quê? Porque a gente está querendo tudo fácil e a gente não está querendo dificuldade. Olha, eu quero falar uma coisa aqui e passar para a segunda parte. Deus nos chamou para relacionar. A nossa fé não é para impressionar Deus. A nossa fé é para revelar Deus. Resplandece, porque vem tua luz e a glória do Senhor, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, e sobre ti resplandece o Senhor, e os reis da terra vêm sobre ti, e as nações se encaminham para tua luz, e os homens para o resplendor que em ti nasceu. Resplandece, porque vem tua luz e a glória do Senhor, e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, e sobre ti resplandece o Senhor, e os reis da terra vêm sobre ti, e as nações se encaminham
Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é o teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Mário Quintana. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem ter você orando por mim? Aperte a minha mão, sinta o meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Bênção sobre bênçãos, bênção sobre bênçãos, vivendo a cada dia com Jesus. Irmão, você também é uma bênção para mim. O que seria da minha vida sem ter você orando